Oi, nós somos o Grupo 1 e vamos apresentar o primeiro caso clínico. Maria do Socorro teve alta hospitalar após o diagnóstico de diabetes. Por causa de uma hipoglicemia, desmaiou no trabalho e foi levada ao hospital, momento em que ocorreu o diagnóstico. Por se apresentar de difícil tratamento, a mesma teve alta hospitalar usando 2 tipos de insulina, a NPH à noite e no início da manhã, e a regular, sendo prescrita 3 vezes ao dia. Maria do Socorro ainda precisa monitorar a glicemia e se assustou ao consultar o preço das fitas. Como você pode orientá-la no uso deste medicamento e em acessar os insumos para monitoramento? Olá, bom dia. Bom dia, Qual o nome da senhora? me chamo Maria do Socorro. Tudo bem, Maria do Socorro? Então, dona Maria, eu me chamo Anita, sou farmacêutica e vou estar te ajudando com suas dúvidas, te auxiliando da melhor forma. Então, como posso te ajudar? Ontem fui levada ao hospital depois de ter desmaiado no meu trabalho e passei pelo médico e ele me prescreveu 2 tipos de insulina e pediu para que eu monitorasse a minha glicemia. Entendi. Qual a idade da senhora? Eu tenho 52 anos. 42 anos. Certo. Como doença crônica, então, a senhora só tem diabetes, certo? Ou alguma outra? Não, apenas diabetes. Só diabetes, certo. Aí, além do desmaio, a senhora sentiu algum outro sintoma? Ou ocorreu alguma outra situação parecida? Não, eu fui levada ao hospital, mas logo eu recebi alta. Certo. A senhora sabe me informar quais foram as insulinas prescritas pelo médico? Sim, são 2, a insulina NPH e a insulina regular. Você já teve contato com ela? Sabe como diferenciar? Não, é a primeira vez. Então, dona Maria, a insulina regular, ela é considerada de ação rápida. E ela tem uma solução clara, com aspecto límpido e transparente. Já a insulina NPH, ela tem uma ação mais intermediária. E ela apresenta um aspecto mais leitoso, esbranquiçado e turvo, entende? Nossa, que bom que você me informou, eu não sabia dessas diferenças. Pois é. Então, como orientação farmacêutica, peço que antes do uso a senhora sempre verifique o aspecto da insulina para não ter erro. A senhora não utilizar no horário errado ou ao contrário, certo? Lembrando que se a senhora notar alguma cor ou aspecto diferente desses que eu falei para a senhora, não utilize. Lembra também de verificar a data de validade certinha. Entendi. Vou sempre verificar e me atentar a isso. Certo. Em relação ao horário do uso desses medicamentos, eu vi que a senhora tem que utilizar a insulina no pH 2 vezes ao dia e a regular 3 vezes. Então, como a senhora vai fazer? A NPH, a senhora vai usar uma dose logo pela manhã, em jejum, e a outra dose no período da noite, após o jantar, já na hora de deitar. Já a insulina regular, como ela deve ser tomada 3 vezes ao dia, eu vou recomendar a senhora utilizar antes do café da manhã, do almoço e do jantar. Sempre 30 minutos antes de cada refeição, tá bom? Para ficar mais fácil para a senhora, eu vou estar te enviando uma tabelinha com os horários de cada medicação, tudo bem? Sim, obrigado. Essa tabela facilitará bastante a minha rotina. Sim. Obrigada. Como sabemos que é um tratamento crônico, eu vou pedir para a senhora estar monitorando a sua taxa de glicemia. Então, junto da tabelinha do horário, eu vou te enviar também um controle semanal de glicemia. A senhora vai conseguir ter uma melhor organização na hora das anotações. A senhora tem condições financeiras para adquirir os insumos necessários? Não. Sem problemas. O SUS oferece o aparelho, certo? Esse daqui. E a fitinha também. Né? Esse aqui, ele realmente tem um valor mais elevado, mas o SUS ele oferece.
Mas caso tenha falta na sua unidade básica de saúde, basta a senhora ir para o postinho ou para a UBS mais perto da senhora, que eles vão realizar esse monitoramento, tá? Certo? Esse é um direito seu. Nossa, eu não sabia dessas informações. Mas e as insulinas, eu também consigo pegar na UBS? Com a receita, a senhora consegue pegar as insulinas na farmácia da UBS sem nenhum problema. Mas na hora de buscar, a senhora vai precisar ir preparada, levando uma caixinha de isopor para manter a temperatura refrigerada até chegar em casa. Nossa, que bom. Eu já estava ficando preocupada com isso. Dona Maria, e a alimentação da senhora? Como tem sido seus hábitos alimentares? Anda praticando algum exercício físico? Às vezes eu pulo algumas refeições e como em alguns horários errados, mas eu sempre tento manter uma alimentação saudável, não tomo refrigerante e sempre faço caminhadas todos os dias antes de ir para o trabalho. Ótimo, Dona Maria. Mas com o diagnóstico de diabetes, com as insulinas, a senhora não pode pular refeições, tá? Porque essas puladas de refeições são o que mais causam a hipoglicemia. Vou até aproveitar aqui e fazer um encaminhamento para um nutricionista, onde a senhora será orientada para quais alimentos serão bons para o seu caso. Eu já vou te deixar orientada que antes e depois de fazer a sua caminhadinha, procure se alimentar com mais carboidratos para evitar essa diminuição da glicemia. Certo. Se for uma caminhada mais demorada, a senhora tenta realizar a medição de glicemia antes, durante e após o exercício. E sempre ir anotando essas informações. A data do exercício, o horário, o valor da glicemia. Você pode ter um caderninho onde a senhora vai estar anotando diariamente. Sempre evite sapatos apertados. Procure inspecionar os pés para ver se tem alguma lesão, para não ter piora depois. Como a senhora vem com histórico de hipoglicemia, é bom sempre ter contigo balas moles ou açúcar líquido para ingerir se apresentar algum sintoma, tá? Como tremor, tontura, palpitações, formigamento nos dedos e lábios, dor de cabeça e visão embaçada, tá? Tá bom, mas eu nunca usei as insulinas, então eu não sei como faz. Tem como a senhora me explicar? Então, Dona Maria, a senhora vai precisar retirar essas canetas de insulina um tempinho antes da refrigeração, porque elas precisam ser aplicadas em temperatura ambiente. E a senhora ou a pessoa que for te ajudar vai fazer a higienização das mãos e vai precisar de um algodãozinho, é sempre bom. Então, a senhora vai fazer a limpeza no lugar da aplicação que a senhora escolher. A aplicação pode ser feita nos braços, na parte posterior, 4 dedos abaixo do ombro e 4 dedos acima do cotovelo. Nas nádegas, na parte superior lateral externa. E também pode ser aplicada no abdômen, 3 dedos distante do umbigo. E também nas coxas, na parte de cima, 4 dedos abaixo da virilha. Mas, Dona Maria, sempre lembrar de fazer rodízio nos locais de aplicação para prevenir o descontrole glicêmico, tá bom? Antes de fazer a aplicação, se for a vez da insulina NPH, que é aquela de aspecto leitoso, não esquece, a senhora vai precisar balançar a canetinha de insulina por uns 20 segundos até que o líquido fique homogêneo, para garantir a ação correta. Depois que a senhora fizer a limpeza do local da aplicação, a senhora vai pegar a caneta de insulina, sempre colocando uma agulha nova antes de cada aplicação. A senhora deve pegar o polegar e o indicador dessa forma, para não ter risco da insulina parar no lugar errado. Então, a senhora vai fazer uma pinça, assim, ó. Não é assim, é uma pinça mesmo, assim. A senhora vai fazer essa pinça e vai injetar. Espera uns 10 segundos e depois solta e retira a canetinha.
Caso cause algum sangramento, é só fazer uma leve pressão com algodão seco mesmo, sem massagear, só pressiona. Para não ter nenhum risco, é sempre bom a senhora ter uma garrafa PET ou então qualquer recipiente com material mais durinho, onde a senhora vai poder estar guardando essas agulhas, certo? E depois é só entregar em uma UBS ou posto de saúde perto da casa da senhora. Tá bom, mas e a ampola, como eu faço? Pelo SUS, a senhora vai receber as canetas de insulina e, como eu disse anteriormente, elas devem ser armazenadas na geladeira. Fora da embalagem térmica, ela vai precisar ficar na gaveta dos legumes ou em alguma prateleira próxima, nunca no congelador ou no freezer, porque se essa insulina congelar, ela não poderá ser utilizada e a senhora vai precisar fazer o descarte. Como ela vai estar na geladeira, a senhora vai precisar tirar uns 30 minutos antes da aplicação para não acontecer de sentir dor. Para levar a insulina na hora do trabalho, a senhora pode utilizar uma caixa térmica, uma bolsinha. Também existe a opção que é o estojo térmico de insulina. E esse estojo a gente consegue no postinho também? Infelizmente não. A senhora teria que adquirir por conta própria mesmo. Mas ela tem a mesma função da caixinha térmica, então não precisa se preocupar. Tá bom, então. E a senhora tem mais alguma dúvida a respeito da insulina e da medição de glicemia? Não, eu entendi tudo. Obrigada. Perfeito. Então, eu vou estar encaminhando ao seu e-mail as 2 tabelinhas, certo? Dos horários e o que vai te ajudar a ter um controle melhor na hora de anotar a glicemia e o encaminhamento para nutricionista, certo? Certo. Ótimo, Dona Maria. Obrigada. Tenha um bom dia.